E aí pessoal do nono ano, estou de volta aqui para continuar com os assuntos da nossa série de quarentena que estamos trabalhando durante esse período de isolamento social. Tranquilo? O assunto que eu trouxe para vocês dessa vez, nós vamos estar iniciando a falar sobre o continente asiático, tá pessoal? Aposto que todos vocês já ouviram falar desse continente, certo? Ele é o maior continente que nós temos no mundo, não só por ser apenas um, mas sim porque tecnicamente, fisicamente, ele está junto com a Europa. Ele é chamado de continente euroasiático, tranquilo? Isso da forma física da coisa, tá pessoal? Mas aí, como é que se separou? Como é que se desmembrou para se ter dois continentes de um, por exemplo, a Europa e a Ásia? Em questões culturais, questões étnicas, questões econômicas. Então essas características são o fator crucial nessa formação e nessa divisão desses dois continentes. Aí nós temos Europa e Ásia, mas eles estão bem próximos, são vizinhos e são colados um ao outro, tranquilo? Então, como eu já falei, a localização desse continente asiático está na parte leste do nosso planeta, tá pessoal? Na parte mais oriental do globo terrestre, tranquilo? Ele é o maior continente, como eu também já falei, que possui 45 países, compõe o continente asiático, certo? O maior continente, e por ele ter esse tamanho, essa extensão territorial, ele possui diversas características. Além de ser o continente mais populoso, né, onde mais gente mora, lá que está localizado os dois países com o maior número de habitantes. Lembra que nós falamos que é a China e a Índia, né, galera? Ele também consegue ter uma diversidade de ecossistemas, tá? Por conta dessa gigantesca porção de terra que consiste o continente asiático, certo? Sem falar no clima também. Ele consegue ter muitas dinâmicas climáticas nesse sentido, por conta que a sua porção mais norte recebe massas de ar do círculo polar ártico e a sua porção mais sul está próximo à linha do Equador, né? Então, quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente, ou seja, ele tem esses dois extremos. Tranquilo até aí? Beleza, né? Em relação ao clima e à vegetação, mais ao norte do continente asiático, na parte mais fria, como eu já falei para vocês, próximo ali ao círculo polar da Sibéria, nós temos a região polar, certo? É uma região muito fria, onde a maior parte do ano lá, o solo ele é totalmente coberto por neve, tá pessoal? Nessa região, a vegetação mais comum que a gente consegue encontrar é essas duas aqui, a tundra e a taiga. Vocês lembram? Nós já estudamos sobre esses dois tipos de vegetação, quando nós falamos lá dos aspectos físicos do continente europeu, né? Só dá uma forçada na memória que a gente vai conseguir lembrar aí, tranquilo? Um pouco mais centralizado no continente, nós encontramos o clima tropical seco ou temperado mediterrâneo, tá galera? Que também é um clima invernoso, é um clima frio, mas diferente do clima polar, ele é um clima de um inverno um pouco mais seco, tranquilo? Nessa região, a gente consegue encontrar bastante a vegetação estepe, que é aquela vegetação que é formada por gramíneas, que nós também falamos quando estávamos em sala ainda, quando falávamos sobre o continente europeu, certo? Então, pessoal, partindo agora para a região do Oriente Médio, que é conhecida pelos seus desertos, né? Essa parte da Ásia, tranquilo? Ali próximo ao Paquistão e demais países, tá, pessoal? A região desértica, essa parte mais desértica da Ásia, ela é proveniente das massas de ar que são vindas do deserto do Saara, tá? Por isso que tem essa característica. Na parte mais ocidental do continente, próximo ao Mar Cáspio e ao Mar Mediterrâneo, nós temos o clima que dá o nome ao mar, que é o clima mediterrâneo também, tá? A característica desse clima são invernos mais longos e o verão mais seco. Então, essa temperatura ela não varia muito, tá, galera? A gente tem exemplo desse clima mediterrâneo ali na região da Turquia, da Síria, de Israel, tá? Um outro fator também que torna o continente asiático muito conhecido
ao redor do planeta é o relevo, certo? É a grande imensidão, a grande configuração de cadeias montanhosas que esse continente possui, certo? Tanto seja esse relevo de montanhas ou de depressões, tá, galera? Uma das cadeias mais famosas que está localizado no continente asiático, você já deve conhecer, já deve ter ouvido falar em algum lugar, que é o Himalaia, certo? A cadeia de montanha do Himalaia, tá? É lá que está localizado esse cara aqui, o Monte Everest, tá, galera? Que é o pico, é o monte mais alto do planeta, né? Além do mais, o continente asiático ele é ligado por uma rede hidrográfica extremamente grande, tá, pessoal? E conhecida também historicamente. Eu trouxe dois exemplos dessa hidrografia para vocês aqui, que é as bacias do rio Tigre e do rio Eufrates, certo? Que são também importantes, têm uma importância histórica para o surgimento da humanidade, certo? Vocês lembram lá da disciplina de história que foi nas margens desses rios aqui que a humanidade surgiu, né? E através dos sumérios também que surgiu a escrita nessa região, tranquilo? E também o primeiro registro que nós temos de legislação, certo? Lá, como vocês estudam lá em história, sobre o Código de Hammurabi, que foi feito pelos babilônicos, né? Que é aquela lei que dizia que tinha que ser olho por olho e dente por dente. Tranquilo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula sobre os aspectos físicos asiáticos, certo? E encontro vocês em uma próxima. Muito obrigado.